Provinha do AES 2025, prova dissertativa, questão número 3. Acompanha. Diz assim, ó. O pêndulo humano é uma atração radical na Serra Catarinense. O salto de pêndulo desafia o turista aventureiro a se jogar de corpo e alma em uma queda de dezenas de metros a uma velocidade que pode atingir mais de 100 km por hora, junto às paredes rochosas que circundam a cachoeira Cascata do Avencal. São segundos de queda seguidos por um balanço gigante. A figura mostra uma pessoa de 60 kg na atração do pêndulo humano. A pessoa deixa seu corpo cair a partir do repouso, do ponto A de uma altura H, presa a uma corda de massa desprezível de 64 metros de comprimento. Nessa situação, considere que a resistência do ar possa ser desprezada e que o período de oscilação do pêndulo T em segundos possa ser calculado por T igual a 2,04 vezes raiz de L, onde L é o comprimento da corda em metros. Sabendo que quando a pessoa atinge o ponto P, ponto mais baixo da trajetória circular, a intensidade da atração na corda é 840 newtons. G 10 metros por segundo ao quadrado, calcule item A. O intervalo de tempo em segundos para a pessoa partindo do ponto A atingir o ponto B pela primeira vez. Então o que a pessoa está fazendo, né? Ela sai aqui do ponto A, vai oscilar aqui, ó. Vai lá para o outro extremo, depois volta. Aí ela fez uma oscilação, tá? Esse tempo para ela ir para lá e voltar é o período, tá? Mas o exercício está perguntando o tempo para ela vir do ponto A ao ponto B pela primeira vez. E aí, do ponto A ao ponto B é um quarto do período. Faz sentido, ó? Isso aqui é um quarto da oscilação. Aí aqui eu tenho 2 quartos. Aqui eu tenho 3 quartos. E aqui voltando, 4 quartos, tá? Então, para ela sair do ponto A chegar ao ponto B é um quarto de oscilação. O que a gente vai fazer? Vai calcular o período pelo tempo que ele, pela formulinha que ele nos deu aqui, né? E tendo o período, eu faço um quarto disso, é o tempo. Para ir de A para B, matamos o item A. Beleza? Então vamos lá. Vamos responder isso aqui lá na folhinha de respostas, tá? Então vamos lá. Diz assim, ó. Vamos lá. Minha canetinha. Item A. Período de oscilação do pêndulo. Então a gente sabe da formulinha que ele nos deu que o período de oscilação é 2,04 vezes raiz de L, onde L é o comprimento da corda, em metros. Então, o período vai ser 2,04 vezes raiz do comprimento, que é 64. Então, esse período vai dar 2,04, raiz de 64 é 8. Então, esse período vai dar, fazendo a conta, 2,04 vezes 8, 16,32 segundos. Então, esse é o período. Mas eu não quero o período. Eu quero o tempo para a pessoa ir do ponto A ao ponto B, tá? Então, vamos escrever isso. Ponto A, do ponto A ao ponto B, a pessoa oscila, pessoa faz, ou a pessoa descreve, um quarto de oscilação. Um quarto de oscilação. Então, o tempo que ele está pedindo para ir lá do ponto A ao ponto B, o tempo que ele está pedindo para ir do ponto A ao ponto B, né, é assim, o ΔT para ir de A até B é o período dividido por 4. Então, ΔT para ir do ponto A ao ponto B é o período 16,32
dividido por 4. E aí esse ΔT, para ir do ponto A ao ponto B, vai ser 16,32 dividido por 4, 4,08 segundos. Tá? Então ele perguntou o tempo para ir do ponto A ao ponto B, fez só essa pergunta. Então essa é a resposta lá do item A. Volta lá, foi isso mesmo que ele perguntou, só perguntou isso. Vamos lá e tica, matamos o item A. Item B, o valor da altura H em metros, tá? Então, vamos fazer o desenhozinho aqui e analisar o que está acontecendo, tá? Então, vamos lá. Item B. Item B. Forças no ponto mais baixo da trajetória. Vamos lá. Então, o que a gente tem, né? Vamos fazer o desenhozinho aqui. A gente tem. A pessoa está aqui. Né? A pessoa está aqui, o bonezinho dela está aqui e tal. E aí, quais são as forças que atuam da pessoa no ponto mais baixo, né? Vou desenhar os pezinhos dela. Quais são as forças que atuam no ponto mais baixo? A gente tem o peso da pessoa, peso, vertical para baixo. E aí a gente tem a tração, né? A tração, aqui, ó. Mesma direção do fio, né? Nesse caso, apontando para cima. Bom, aí tá fazendo um arco de curva, né? Certo ou não? Tá escrevendo um arco de circunferência. Então tá descrevendo um arco de circunferência. Então, a resultante é centrípeta. O centro da curva está aqui, né? Então aplicamos lá a segunda lei. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que é a força resultante? A resultante é centrípeta. Então a aceleração é centrípeta. A resultante aponta para o centro, né? Nós temos duas forças na mesma direção, sentido oposto. Como a resultante tem que apontar para o centro, a atração tem que ser maior que o peso, né? Então a resultante é a tração menos o peso. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, V quadrado sobre R, tá? Então a atração, ele falou 840 newtons, né? O peso a gente pode calcular aqui de canto, é M vezes G. Ele falou que a massa da pessoa é 60 kg. Isso, 60 kg. O G vale 10. Então o peso da pessoa é 600 newtons. Tá? O peso é 600. A massa é 60. A velocidade com que ela passa ali embaixo no ponto B é o que eu vou achar. E o raio da curva é exatamente o comprimento do fio, né? 64 metros. 64 metros, tá? Então vai ficar 840 menos 600, 240, é igual a 60 VB ao quadrado sobre 64. A gente tira aqui VB ao quadrado, vai ser 240 vezes 64 dividido por 60, 256. E aí, raiz quadrada de 256 dá 16. Então, a velocidade lá no ponto B, ponto mais baixo, é 16 metros por segundo. Tá, mas não foi essa a pergunta, né? O que ele perguntou? Ele perguntou a altura. Ele sai lá do ponto A, aqui é o pontinho A, e aqui é o pontinho B. Né? E ele sai lá do ponto A, ele quer que você ache essa altura aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? Conservação da energia mecânica, né? Então, o sistema é conservativo, então eu posso escrever que a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Quem que eu tenho em A? Em A, o meu nível de referência é esse cara aqui, ó, tá?
Esse aqui é o meu nível de referência. Então, meu nível de referência é quando a pessoa está lá no ponto mais baixo da trajetória, tá? Então, em relação a esse nível, o ponto A tem altura, mas ele parte do repouso, né? O VA é 0. Então, não tem velocidade, não tem energia cinética. Tem altura em relação ao nível de referência, então vai ter energia potencial gravitacional. Então, a mecânica, que é a soma da cinética com o potencial, eu só tenho a potencial gravitacional. A cinética não tem. Então, vai ser a mecânica no ponto A, vai ser só a potencial mgh do ponto A, tá? E aí, no ponto B, ele vai passar com a velocidade, que é essa velocidade aqui, né? 16 metros por segundo, mas a altura em relação ao nível de referência é 0. Então, no ponto B, então, se ele vai ter velocidade, vai ter energia cinética, mas não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Então, a mecânica, que é a soma da cinética com o potencial não tem, só tem a cinética. Então, a mecânica no item B é só a cinética. VB ao quadrado sobre 2. Aí a gente cancela a massa. Vamos lá, cancelamos a massa. Aqui, a massa ali. E vamos achar a altura do ponto A, né? E a altura do ponto A ele chamou de H. Então eu vou colocar só H. O G é 10. O H eu quero achar. E o VB é 16 ao quadrado sobre 2, tá? Então este H finalmente vai nos dar 16 ao quadrado, 256. 256 dividido por 2, dividido por 10. Vai dar 12,8. 12,8 metros. E aí essa é a resposta do item B, tá? Então no item B estamos procurando exatamente o H. E aí, volta lá, respondeu a altura em metros? Sim, foi isso que a gente colocou. Matamos o item B, então matamos a questão. É isso aí.